Número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Glória a Deus. Amém. Achamos. Glória a Deus. Amém. Só um minutinho, né? Digo está ali ajudando. Amém. Glória ao Cordeiro, glória ao Senhor. Deus maravilhoso. Temos tempo. Amém. O título ou subtítulo diz assim: a viagem de Paulo para Roma. Quando ficou decidido, verso 1 do 27, quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos num navio de Adramantio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Sicília e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Verso 6. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Verso 10. Senhores, vejo que a vossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para sudoeste e noroeste. O 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso, levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, descandeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todas as velas e deixaram o navio à deriva. O 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. O 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta,
pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhe que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Verso 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Até aqui somente, amém? Curva a tua cabeça mais uma vez e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, ó Deus, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Mais uma noite, ó Deus, estamos à casa de oração, celebrando o Teu nome, celebrando o Cordeiro, celebrando o Teu reino. Ó Deus, nos alegrando com a Tua presença, com a Tua graça. Sentimos aqui a presença através das canções, através das oportunidades que foram alabaraçaio. Ó Deus, alamanchóvia, ó Deus, naracéria. Neste lugar, meu Pai, o Senhor certamente terá liberalidade de poder, de unção. Ó Deus, derrama fogo, derrama vigor espiritual, derrama suia alabaraçanda, elemandaraçaio, remanassubi andacanto narasanda. Senhor, que minara séria, que a Tua palavra, Senhor, traga libertação e cura, que a Tua palavra gera vida, gera aquilo que o Senhor certamente, ó Deus, desejou no Teu coração, que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento, que a Tua palavra, Deus, nos encoraje, que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos renove, ó Deus, no dia deste dia, Pai. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Guarda cada um neste lugar, que o nosso coração esteja sensível, que o nosso espírito esteja sensível, ó Deus, à vontade que é perfeita, que é boa e é agradável neste lugar, ó Deus, e que nós possamos certamente sair daqui alimentados, renovados e revestidos do Espírito, ó Pai. Ó Senhor, que a Tua palavra encontre corações, Senhor, sedentos e desejosos de ouvir a Tua voz neste lugar, ó Senhor, e que nós saiamos daqui iluminados, os olhos do nosso entendimento, Senhor, e caminhamos sobre a luz da Tua palavra, ó Deus, e vivemos a promessa, e vivemos, ó Deus, diante do Senhor, e que se cumpra em nós, Senhor, o querer e o efetuar do Senhor nas nossas vidas, Pai. Abençoa este momento, Senhor, que minai, sanda, como dizia o profeta João Batista, Senhor, que eu não sou digno de atar as Suas sandálias, que eu diminua e Ele cresça, Senhor, que verdadeiramente o Senhor cresça e resplandeça, ó Jesus, neste lugar, e vidas sejam abençoadas pelo poder do Teu nome e pelo poder do Teu sangue, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Muito obrigado, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Amados, lendo o texto, esse texto que lemos, talvez muitos de vocês já devem ter a oportunidade de ler essa passagem, que vai retratar quando Paulo está sendo direcionado, ele está sendo acusado. Os textos anteriores, se você ler, Paulo vai ser acusado pelos seus irmãos. E qual é a acusação contra Paulo? Os judeus que estão perseguindo, porque Paulo agora se converte. Quem lembra do apóstolo Paulo, não é? Quando ele era perseguidor da igreja. Paulo, ele perseguia a igreja, ele levava os irmãos cativos e até permitia-lhe as suas mortes dos irmãos, dos crentes. Antes dele se converter, ele era um judeu assíduo, ele verdadeiramente, ele levava a sério a sua fé na lei, e ele era um perseguidor, mas Cristo escolhera, não é?
Cristo o escolhera para ser um grande apóstolo. E ao encontrar Jesus e se converter, Paulo se torna um dos maiores pregadores, um homem de muita unção, de muita sabedoria, de muita graça, porque lemos as cartas paulinas, não é isso? Que ele escreveu à igreja gentílica. Ele mesmo se intitula o apóstolo dos gentios. Ele é um homem muito usado por Deus. Mas o que acontece com Paulo agora? No processo da sua conversão e no processo do seu ministério, é chegada uma grande perseguição. E a Bíblia diz que eles lançam mão de Paulo. Ele vai para Cesareia para ser julgado pelos seus amigos, pelas lideranças eclesiásticas, as lideranças do judaísmo ali, sobre o comando de Anás. E ele vai ser julgado e eles querem matar Paulo. A verdade é essa, há uma trama. Se você olhar o contexto, eles estão tramando contra a vida de Paulo. O desejo do coração deles é ceifar a vida de Paulo, é tirar a vida de Paulo. Mas Paulo, ele tem dupla cidadania. Ele é judeu e ele é romano. Ele é baraçanda. Ele vai apelar a César, porque ele sabia e ele entendia da perseguição. Ele sabia que se ele fosse julgado pelos judeus, pelas autoridades religiosas, se ele fosse julgado naquela província de Cesareia, ele iria ser morto. Eles iriam tramar. A Bíblia diz, se você leia isso, os contextos anteriores vão dizer que eles iam tramar no caminho para tirar a vida do apóstolo Paulo. Terrivelmente era perseguição contra a vida dele. Mas o propósito de Paulo, ele apela a César. César, ele vai a Roma. E o texto que lemos, ele está a caminho de Roma. Ele vai na embarcação, navio. Ele persegue uma longa viagem até chegar ao propósito que Deus havia determinado e escolhido. Há um processo longo e árduo nessa história. Nós podemos, quando lemos o texto, não sei se você se ateu à atenção na leitura, que em alguns, maioria, acho que 3 ou 4 vezes ou mais do que isso, o que nós frisamos na leitura era sobre ventos contrários, tempestade. Havia um sinal de vento contrário, havia um sinal de tempestade, havia sinais de que o momento já era complicado, havia um sinal de que o momento ia ficar mais difícil, não era para prosseguir, não era para continuar. O contexto vai dizer que o apóstolo Paulo, em diálogo com aquela autoridade ali no barco, na embarcação, ele traz conselhos que não era para prosseguir na viagem, mas eles não ouviram o apóstolo Paulo, eles não deram ouvido à voz de Paulo, certamente porque Paulo não conhecia de viagem, talvez, ele não era o piloto, ele talvez não dominava, não é a questão da viagem, mas Paulo era uma referência espiritual. A Bíblia diz que o centurião, o chefe do centurião, cujo nome é Júlio, ele vai ouvir a voz do piloto, ele vai ouvir a voz do embarcador, do dono da embarcação, porque eles acharam que poderiam seguir viagem. Escute, mas de repente a tempestade vem. Há diversos contextos, vai dizer, o vento é contrário, o vento nos é contrário, há sinais, a manifestação de que o momento não era oportuno, não devia continuar naquele momento, a embarcação deveria acampar, ou melhor, ficar ali no porto, não é? Ficar ali em lugar seguro. Mas o que eles fazem? Eles preferem continuar, eles preferem desafiar o momento, a dificuldade, são enganados por uma fácil brisa que provavelmente sugerida por Paulo, que ali aparece um momento de brisa, e eles entenderam que já haviam alcançado o que eles desejavam, mas o negócio é claro, o tempo era contrário, a tempestade era contrária, os ventos eram contrários, não era para continuar, não era para insistir, não era para continuar naquele momento, era para esperar, era para aguardar até que as coisas melhorassem, até que o tempo ficasse favorável. E Paulo vai advertir aqueles homens, no momento que nós lemos ali, ele vai dizer, eu avisei vocês não me ouviram. Tudo isso poderia ter sido evitado. Mas o texto diz que eles simplesmente ignoraram a voz da autoridade do apóstolo Paulo. O
O apóstolo Paulo é uma referência de Deus, é uma referência espiritual. Eles deram ouvido a quem não deveria. Eles deram ouvido àquele dono do navio, aquele piloto do navio. Eles entenderam que era para continuar, que era para prosseguir. Escute o que eu vou lhe dizer: nem toda tempestade é ocasionada pelo mundo espiritual. Os sinais estão ali. Poderia ser evitado, poderia ser impedido, mas quantas das vezes nós com as nossas próprias mãos imergimos em ventos contrários. Há sinais que o momento não é bom, há sinais que não devemos prosseguir com aquilo, mas nós insistimos no erro, insistimos em não ouvir a voz do Senhor, insistimos em continuar naquilo que está mostrando, está dizendo: não vai dar certo, vai gerar problema, vai trazer situações de dores, vai se embaraçando. Paulo vai dizer, nós lemos, né? O vento nos era contrário. Paulo nos aconselhara, Paulo mostrar: olha, não é tempo, vamos aguardar aqui, vamos permanecer no porto, vamos esperar a tempestade, vamos esperar esse tempo ruim, vamos esperar. Os ventos estão dizendo: essa viagem vai ser perigosa, essa viagem vai ser danosa, essa viagem vai trazer dores, essa viagem vai trazer transtornos. Escute, Remanaseri, Remandarassanda, nós temos que ter sensibilidade do reino, sensibilidade do Espírito, para perceber quando é o momento de parar, quando é o momento de aquietar, quando é o momento de não insistir. Nós temos que ouvir o Senhor, nós temos que entender que Darassanda, Paulo, Decamaseri, sempre tem manifestação, sempre haverá Elabarassai. Nós nunca seremos lançados em lugar nenhum, em situação nenhuma, que não fora nos avisado que há perigo, que aquilo ali não vai dar certo, que aquilo ali vai trazer problema para a nossa vida. Vamos advertir, meu irmão. Eu avisei vocês. Por que vocês não estão vendo? Vocês não estavam vendo que os ventos estavam contrários à nossa embarcação, os ventos eram fortes. Vocês não perceberam, vocês não tiveram sensibilidade, vocês ignoraram tudo isso e vocês continuaram, e agora olha onde nós estamos. O texto vai dizer que a tempestade aumentou, que aumentou os ventos, que aumentou a tempestade, não se via sol, não se via lua, não havia nenhum sinal, Neia, de que as coisas iam mudar. O que veio o pensamento na cabeça deles: vamos se perder, vamos todo mundo morrer, tudo vai terminar agora, tudo vai acabar desse jeito. Elebarassanda. Há muitas coisas na nossa vida que podem ser impedidas e ser evitadas. Há muitas dores que podem ser evitadas. Há muitos transtornos que podem ser evitados, Paulo. Há muitas dificuldades que passamos, Ana, que poderiam ser evitadas. Há muitas manifestações ruins através das nossas vidas e nas nossas vidas que poderiam ser evitadas. Há tempestades que nós entramos e passamos por elas que poderiam ser evitadas. Eles não precisavam passar por isso. Eles não precisavam sofrer a dor da perda. Eles não precisavam sofrer a dano na sua alma, o medo, a situação incerta, a insegurança. Tudo aquilo poderia ser evitado, Leia, se eles tivessem sensibilidade, na alma, no espírito, para ouvir a voz da autoridade espiritual, para ouvir a voz da autoridade de Deus que estava na embarcação, que tinha intimidade com Deus, que tinha comunhão com Deus, que ouvia a manifestação do céu, que tinha direção do reino. Ei, Labarassaio. Quantas das vezes nós ignoramos? Quantas das vezes nós queremos as coisas como nós queremos, do jeito que nós queremos? Não é? Deus fala conosco, Deus se manifesta. Certamente Paulo está sendo usado por Deus para aqueles homens, não é? Mas eles ignoram, mas eles fingem de surdos, não é? Júlio, que
ele é o chefe centurião, é o chefe daquela tropa, né? daquele ele que está no comando daquilo, ele que está caminhando, levando Paulo e aquela embarcação. E o propósito de Deus vai ter que se cumprir. Independente da tempestade, eu sei, independente das dores, o propósito de Deus vai se cumprir. Deus tinha plano com Paulo, Douglas. Deus tinha propósito com Paulo. Deus vai mandar o anjo se revelar para Paulo e vai dizer: Paulo, fica tranquilo, vai ter perda, vai ter dificuldade, o vento não vai ter jeito, vai trazer dor, vai trazer dificuldade, vai perder-se o navio, vão perder-se muita coisa, mas nenhuma vida vai se perder, nenhuma alma que está com você vai se perder. Sabe por quê, Paulo? Deus, o Senhor, entregou todas essas pessoas à tua autoridade. Ei, Labaraçanda, o Deus que você serve, Paulo, Ele entregou todos eles debaixo da tua autoridade, e por causa da tua autoridade, ninguém vai se perder, nenhuma alma vai se perder, nenhuma vida vai naufragar, todos vão chegar em segurança. O texto não fala, irmão, em nenhum momento que os ventos é uma manifestação maligna ou coisas do tipo. É uma manifestação do tempo ruim, da dificuldade, da embarcação, dos mares, que essas tempestades terríveis acontecem nos altos mares. São coisas naturais que estavam acontecendo. Por isso Paulo estava dizendo, era notório, era percebível, dava para sentir, dava para ver a ventania, a tempestade. É como você olhar um tempo ruim, olhar ali que está formando um dia mau, um dia ruim, e você achar que não vai acontecer, e você dizer: em nome de Jesus, eu vou sair nessa chuva, eu vou sair nesse monte de raio, nada vai acontecer. É você ignorar os sinais, aquilo que está claro, aquilo que está percebível. Você tem que ter sabedoria, você tem que agir com sabedoria, você tem que andar com sabedoria, você tem que andar com os olhos muito abertos para perceber todas as coisas. Não é? Eu tenho que perceber o perigo. Eu tenho que olhar que aquilo ali está me mostrando de mar que está dando ruim. Que aquilo ali não pode ser do jeito que é, não pode ser do jeito que está, não pode se manifestar do jeito que é. Que eu não tenho que prosseguir, que eu tenho que parar, que eu tenho que esperar a melhora, a clareza. Eu tenho que esperar o momento de continuar. Que a tempestade era muito grande, Paulo. Diz que os ventos eram muito fortes. Olha que interessante, Deus nos livra, não é? Deus disse: vai passar. Deus não faz cessar a tempestade. Engraçado, né? Deus não faz parar o vento, Deus não faz parar a aquietação das águas, Lélia. Deus permite a continuação do vento. Deus tem o poder para repreender aquele vento, não tem? Deus tem poder de parar aquela tempestade, Isabel. Paulo está na embarcação, mas Deus não usa ele para orar, para repreender vento. Deus não usa ele para repreender ventaval. Deus permite, por causa, quem sabe, Deus quer trazer lições, Deus quer trazer ensinamento a eles. Deus vai permitir que o navio se quebre, Deus vai permitir que eles tenham prejuízos na vida deles, e somente as suas vidas vão se permanecer intocáveis. Deus só não vai permitir que a morte chegue na vida deles. Eu fiquei me perguntando isso. Quantas das vezes nós estamos em situações tão adversas, Ângela, que nos for avisado, que fora nos dito, que fora nos anunciado, mas a gente continua. Aí quando chega o vento, quando chega a tempestade, quando começam a acontecer as perdas, quando começam as situações ruins na nossa vida, situações que perdem o controle, perdem o domínio, nós ficamos como todos aqueles amigos da embarcação. O que eles sentiram? O medo da morte, sentiram a situação e disseram: perdemos a esperança, não há esperança para nós, não tem saída, não tem solução, a nossa causa já era, estamos condenados, vamos morrer nesse momento, vamos perder a nossa vida, tudo vai por água abaixo, tudo vai ser destruído agora. Mas Deus é misericordioso. Diga: quando Deus tem propósito, tudo tem que acontecer, não é?
Já foi dito aqui, né? Todas as coisas cooperam para o bem. No meio do vento, no meio dessa grande tempestade, eu creio que Deus salvou todas aquelas almas. Certamente Cristo se manifestou de uma forma tão poderosa ali. Deus usa a nossa ignorância muitas vezes, Márcio. Deus vai usar a nossa petulância. Deus vai usar a nossa arrogância. Deus vai usar até o nosso orgulho para tratar com nossas vidas, para tratar conosco. Mas também Ele vai trazer frutos aprazíveis. Ele vai trazer frutos valorosos. Ele vai trazer manifestação de vida abundante, de vida plena. Aleluia! Nós sempre aprenderemos com os nossos erros. Elevassaio, Elemanassúria, Emanaraseri. Agora escute, quando a coisa aperta, quando a situação foge o controle, quem é que toma o controle da história? Quem toma o controle da história? Paulo vai tomar o controle da história. Não é Deus, é Paulo vai se levantar no meio deles. Paulo vai dar direção. Paulo vai dar instrução. Sim, instruído por Deus. É Paulo que vai se levantar. Rapaz, se alimenta. Não vai adiantar ficar sem comer agora. Não vai adiantar querer jejuar agora. Vamos enfrentar o vento. Vamos enfrentar a tempestade. Nós erramos. Agora vamos segurar um nas mãos do outro e vamos vencer esse mal. Paulo vai dizer para ele agora: não adianta ficar aí morrendo de fome, meu amigo. Não vai resolver nada. A tempestade está aí, se alimenta. Precisamos de energia, precisamos de vigor, precisamos de força. Nós não vamos morrer porque Deus já falou comigo. Ninguém vai morrer, mas a embarcação não tem jeito, os bens não tem jeito, tudo vai se perder. O que não vai se perder são vidas. Aí eu torno a dizer, poderíamos evitar todas as perdas, sim ou não? Poderia-se evitar as perdas e os danos, sim ou não? Poderia ter sido evitado toda essa dor, tudo isso. Porque quando lemos o texto, você vai ler o contexto anterior, depois você lê os capítulos. É propósito de Deus que Paulo vai a Roma. É propósito que Paulo chegue a Roma. É propósito de Deus que Paulo chegue a Roma. E na visão o próprio anjo vai dizer para ele: Paulo, é a vontade de Deus que você se apresente a César. Essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que você chegue em Roma. Elevassaio. Eu entendo que Deus tinha obras gloriosas com o apóstolo Paulo na cidade de Roma. Elemassanda. Porque quando você vai ler, Paulo vai para a prisão em Roma. E é na prisão que ele vai escrever cartas ao Evangelho, cartas às igrejas. O Evangelho de Cristo é propagado de forma sobrenatural, de forma tremenda. Todo o propósito de Deus, com ventos ou sem ventos, com perdas ou sem perdas, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Nada vai impedir o plano, o projeto, a vontade eterna de Deus. Nada vai impedir Elebaraçaio na minha vida, na tua vida, na tua casa, na tua família. Escutaram a voz do homem, não é? O centurião, que era autoridade ali, competente, que tinha uma boa simpatia com Paulo. Nós olhamos o texto e começamos a ler que ele tinha uma simpatia por o apóstolo Paulo, tinha um respeito por Paulo. Mas em um momento ele dá ouvido ao dono do navio, ele dá ouvido ao piloto do navio. Ele ignora a palavra do apóstolo Paulo. Mas quando a coisa aperta, quando tudo fica fora do controle, é onde Deus se revela através da vida dos seus filhos. É onde Deus se revela usando a minha e a sua vida.
Sabe por que Deus permite algumas tempestades na vida de alguém? Quem sabe para usar você como a voz de Deus, como a palavra de Deus, como a direção de Deus, como aquele que vai ter a palavra de direcionamento, como aquele que vai ter a palavra que vai salvar vidas, que vai curar vidas, que vai transformar vidas. Paulo agora tem autoridade para dizer: ei, ninguém vai se perder. O anjo do meu Deus, a quem eu adoro, ele esteve comigo na madrugada, ele me instruiu, ele me disse: confia nessa palavra, confia na palavra, confia nessa palavra. Ninguém vai morrer, você não vai morrer, ninguém vai morrer. Nós vamos chegar em segurança, nós vamos chegar seguros nessa história. Diga, o vento era muito forte. Era muito forte. Eu não consigo nem imaginar, meu amigo, que é 14 dias sem ver a luz do sol, sem ver luz, sem ver nada. Era só tempestade. Era só tempestade. É para ficar com medo, né? É com certeza para sentir medo. Com certeza é para ficar apavorado. Com certeza é para temer que nós certamente não sairemos bem dessa história. Mas Deus, quando dá a sua palavra, Ele faz cumprir o que Ele fala. Aquilo que Ele fala e aquilo que Ele promete, vai cumprir. Se Ele determinou que vai viver, vai viver. Se Ele determinou que ninguém vai morrer, não vai morrer. Se Ele determinou que Ele vai livrar, Ele vai livrar. Se Ele determinou que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele determinou que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele determinou que Ele vai abrir porta, Ele vai abrir porta. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho da tempestade que se abateu sobre a tua vida, importa que você vai passar nessa tempestade e vai alcançar o porto seguro, vai alcançar o lugar de segurança na tua vida. É muito lindo, porque nós lemos textos bíblicos que Jesus vai lá e quieta vento, quieta mar, não é isso? Mas agora ele diz para Paulo: vai perder o navio, não vai cessar o vento agora, ninguém vai morrer, porque eu já entreguei tudo na tua mão, fica tranquilo, morrer ninguém vai, mas o vento não vai acabar agora. Parece que Deus está permitindo, e parece, isso aqui é o pensamento meu, missionária Ana, quando Ele quer tratar com a figura humana, quando Ele quer tratar, de novo eu vou repetir, com a ignorância humana, com a falta de sensibilidade do homem, porque quem sabe Deus queria que eles escutassem aquele homem, Paulo, quando ele alertou, quando ele mostrou, quando ele disse: não é para fazer, não vai por esse caminho, não tome essa atitude, não tome essa decisão, fica aqui, pede para todo mundo ficar aqui, não é seguro sair, não é seguro ir para o mar, não é seguro seguir, é para nós permanecermos, é para nós continuarmos aqui, vamos aguardar, vamos esperar, vamos continuar. É fala minha, não está no texto, é fala minha. Parece que Deus ele quer mesmo tratar com aquelas pessoas, não é? Para eles terem entendimento de que eles precisam ouvir a boca de Deus na vida de quem de direito. E eu e você precisamos também aprender a ouvir Deus na boca de quem de direito. Para nós sermos instruídos, para nós sabermos a direção correta, para nós não fazermos as mesmas besteiras. Lembra disso, nunca mais esqueça isso. Existem tempestades e ventos na tua vida que poderiam ser evitadas. Existem perdas na sua vida e na minha que poderiam ser evitadas. Existem dores na sua vida que poderia ser evitado se você não agisse pelo seu entendimento, se você não escutasse conselhos que não deveria, se você não tomasse atitudes que não deveria, se você não tivesse falta de sensibilidade na sua vida, talvez você não estaria passando por isso, talvez você não estaria vivendo isso, e talvez você estaria vivendo num tempo aprazível e num tempo de bonança e de sossego da tua vida.
plano de Deus. Era propósito de Deus que eles chegassem até Roma. Tudo aquilo que aconteceu, todo o processo da vida de Paulo, a perseguição, o desejo de tirar a vida de Paulo, e todo esse processo que ele vai viver, é porque Deus tinha um plano, certamente, que ele chegasse em Roma. Deus tinha algo maior com Paulo em Roma. Deus tinha algo maior com o ministério de Paulo em Roma. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eu torno a falar, levante-se e fique de pé, por favor. Aleluia. Paulo não foi o causador da tempestade, tá? Se você pensou isso, não é. Paulo não é o causador da tempestade. Não é por causa de Paulo que a tempestade veio. Não é por causa do apóstolo Paulo que esse vento chegou, não. Narassanda, Remanasser, Alabara, Saio. Existem circunstâncias, existem situações que nós sabemos que são, de fato, levantes do nosso inimigo, do nosso adversário, que são situações verdadeiramente espirituais, Leia, que precisam de ações espirituais, mas existem coisas que estão claras, que estão notórias, que estão à vista da gente, que não precisa de revelação, que não precisa de revelar, está na tua cara, está nos teus olhos. Você não quer enxergar porque não quer, você não vê porque você está se fazendo de cego. Deus está te mostrando toda hora, Deus está te mostrando a todo momento. Para de olhar, para de ignorar e percebe quando é tempo de você ter a atitude certa, de você agir coerentemente para evitar malefícios, para evitar privações, para evitar dores, para evitar manifestações de transtorno na tua vida. Quantas das vezes? Aí a gente quer buscar, a gente quer fazer aquilo que é tão claro de espiritual, né? Quer fazer aquele palacete espiritual para transformar aquilo que é notório, que é percebível, que está tão claro aos teus olhos. Aquilo que Paulo declara várias vezes, está vendo a tempestade, está vendo o vento, olha aí meu amigo, está todo mundo vendo, você não está sentindo, você não está percebendo, você não está vendo, vai dar ruim essa viagem, vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim esse negócio, vamos ficar quieto aqui. Tem que ter sensibilidade, não é? Temos que ter mais sensibilidade, Rodrigo. Temos que estar mais atento. Temos que estar mais percebível, Júlia e Giovana. Deus não quer que você passe alguns ventos. Deus não quer que você passe algumas tempestades. Deus não quer que algumas perdas na sua vida, Ana, poderiam ser evitadas. Algumas perdas na tua história poderiam ser evitadas. Mas nós deixamos acontecer. Nós permitimos isso acontecer. Nós abrimos abertura para que isso aconteça, Leia. Mas fica tranquilo. Diga para quem está do seu lado, fica tranquilo, irmão. Você vai chegar em segurança. Aleluia. Glória. Você vai chegar em segurança ao rumo que Deus quer. Você vai chegar em segurança no rumo que Deus deseja. Você vai chegar em segurança naquilo que Deus tem para você. Aleluia! Deus vai te ajudar. Deus vai ajudar você. Deus vai entrar na tua história. Aqueles homens poderiam ter perdido a sua vida. Deus poderia ter permitido a morte dentro daquela embarcação. Mas Ele foi bondoso. Ele é misericordioso. Ele aliviou a dor, Ele aliviou o sofrimento, Ele aliviou a perda daquelas pessoas. Teve situação na minha vida, Léa. Eu falei para Deus, poderia ter sido pior. Eu reconheci, poderia ter sido pior, né? O dano poderia ser muito maior. A situação, Douglas, poderia ter sido muito avassaladora, mas foi amenizada. Está entendendo? Foi amenizada. Teve alguns danos, teve algumas perdas. Mas glória a Deus.
Porque o Senhor foi bondoso, porque Deus foi misericordioso. Aleluia, e aliviou meu sofrimento, e aliviou a minha dor, e aliviou a minha alma, e aliviou a minha vida. Poderia ter sido muito, 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 muito pior na minha cor, Sandra, na minha história. E às vezes a gente quer questionar Deus. Deus, olha aí, eu perdi o barco, tem que jogar tudo fora. E a sua alma? E a sua vida? Você poderia ter perdido ela, não é? A sua casa poderia ter sido destruída. Perdeu algumas coisas, mas está todo mundo de pé. Está todo mundo vivo. Está todo mundo seguro, em segurança. Não é? Mas eu perdi isso, eu perdi aquilo. O vento veio aí, acabou com tudo. Poderia ter sido pior. Poderia ter sido muito pior. Está vivo, está de pé, você pode recomeçar. Oh, glória! Aleluia! Você pode recomeçar. Não é? Eu penso que esses homens, quando saíram de lá, seguros, chegaram na ilha. É interessante, olha como Deus nos revela tudo, irmão. Quando nós lemos o texto final, Paulo vai dizer, vai perder o barco, vai perder algumas coisas, mas nenhuma das almas que está aqui vai se perder, tá certo? Ou seja, ele não disse, a tempestade vai parar, o vento vai acabar, ele não falou nada disso. Vai se perder, o vento está aí, meu amigo, não tem para onde correr. O que Deus é bom, que nós vamos se segurar aqui, cada um se segura onde dá e vamos chegar onde Deus quer. Nós vamos ser jogados, escute isso, nós vamos ser jogados em qualquer ilha. Ele não sabia para onde ele ia. Não se preocupe não. Como Deus vai fazer, só Ele sabe, né? Nem tudo Ele revela. Importa é que você chegue seguro. Aleluia. Importa é que você continue em segurança. Importa é que você continue vivo. Importa é que você continue de pé. E o texto diz que acabou tudo. Quebrou tudo, acabou o barco, acabou tudo, acabou comida, acabou bens, acabou tudo. Para se salvar, para resumir aqui, para se salvar, diz que cada um lá pegou num pedacinho da madeira do barco, outro pegou numa coisa, outro pegou na outra, outro se agarrou na outra, outro se agarrou no outro negócio, e todos foram parar naquela ilha, são e salvos. Oh glória, aleluia. Oh glória, aleluia. Mesmo que Deus não mostra tudo, Ele já tem a direção certa, Ele já tem o lugar certo, Ele tem a segurança para você, Ele vai cuidar da tua alma, Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar. Coloca a mão no teu coração. Vamos terminar aqui agora. Aprenda isso. Tem tempestades que você pode evitar. Tem ventos e tempestades que você não precisa estar no meio dela. E depois não sai dizendo, eu estou no vento, cadê essa porra? É a obra de Deus que me pôs nesse vento. Paulo podia dizer, é a obra de Deus que está me causando todo esse vento. Paulo não fala nada disso. Paulo não diz nada disso. Não é? Ele diz bem claro. Vento contrário, vento forte, o vento ao vento. Vários versos que lemos está dizendo, o vento nos era contrário, o vento era forte, soprou o vento noroeste, deu sinal, tinha sinais que não era para caminhar, não era para prosseguir, não tinha nada de prova, não tinha nada de obra, não tinha nada por causa do ministério, não. O plano de Deus era que ele chegasse lá em Cesaré, que ele chegasse em Roma. Isso Deus garantiu, isso Deus cumpriu. Aleluia! Gosta de dar uma disfarçada nos nossos erros, não é assim? A gente adora, a gente faz um monte de bobagem. E o que a gente faz? É o inimigo por causa da obra, é a obra, é porque eu sou tão fervoroso na obra, que tudo isso é o inimigo por causa da obra. Aí Deus fala, não tem nada de obra não, cara. Olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo de errado, olha o que você está cometendo e olha o que você está permitindo. Por causa da obra, Deus vai, quieta mar, quieta vento, o vento quieta, e o mar
quieta. Está entendendo? Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter cuidado, Ludmara. Nós temos que olhar, nós temos que perceber, nós temos que andar atentos, nós temos que ter sabedoria, temos que ouvir a voz de Deus, temos que estar com os nossos ouvidos calibrados, temos que estar apercebidos, Beatriz, para que nós possamos evitar dores, para que a gente possa evitar perdas, para que a gente possa evitar muito sofrimento na nossa vida. A gente adora. Se tem uma coisa que crente adora, é justificar os seus erros por causa da obra. É justificar as suas falhas por causa da obra. É justificar as suas provas por causa da obra. Eu sei que a obra traz pesares, a obra traz dores. E aí que está falando aqui alguém que sabe o que está falando. Mas muitas das dores e muitas das provas e muitos dos ventos poderiam ser evitados se eu tivesse um pouco de sabedoria, se eu tivesse um pouco de sabedoria de Deus, se eu tivesse um pouco de sabedoria do Senhor, se eu tivesse um pouco de sensibilidade, se eu não fosse teimoso, se eu não tivesse atitudes erradas, se eu não achasse que o meu coração estava certo. Não deixasse de ouvir a voz de Deus para ouvir aquilo que não é de Deus. Se aquelas autoridades da embarcação tivessem escutado Paulo lá no começo, talvez nada daquilo poderia ter acontecido, não é? Aí na hora que a coisa aperta, amigo, você vai até ver uma palavra de Deus, mas vai ter situação que não vai dar para mudar. Vou resumir aqui. Está entendendo? Vai entrar num cenário que não dá para mudar mais. Aí Deus vai dizer: o que eu vou fazer é te salvar. Eu vou livrar você, você vai reconstruir. Mas essa situação não dá mais para fazer nada. Vai ter que suportar essa dor, vai ter que suportar o sofrimento, vai ter que aguentar esse vento, vai ter que aguentar essa tempestade agora. E não adianta: ai Senhor, vamos jejuar. Aí eu vou lá para o irmão fez: vamos jejuar que tudo vai parar. Eu estava jejuando, ninguém comia mais. Estava tudo morrendo de fome. E Deus não fazia nada. Está entendendo? Nós podemos mudar muitas coisas na nossa vida. Está entendendo, Douglas? Tem coisas que estão na sua mão. Está na sua mão. É você que tem que mudar. É você que tem que ter outra atitude. É você que tem que ter outro entendimento. É você que tem que ter outra direção. É você que tem que estar sensível ao reino de Deus, à vontade de Deus. E não fazer o que você acha certo. E não fazer o que você acha que a sua cabeça diz que é certo. E não ficar ouvindo quem você não deveria ouvir. Não é? Quem sabe aquele centurião pensou: mas o cara aí é um piloto, tem experiência. O dono do navio deve ter milhares de horas de viagens por esse tempo afora. Eu vou ouvir Paulo. Quem é Paulo? Paulo é pastor, Paulo é missionário, Paulo é pregador. Ele pode conhecer da pregação, da palavra, mas de tempestade, mais de vento, ele não sabe. É assim? Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê sabedoria, Rodrigo. Que Deus nos dê sensibilidade, Rodrigo. Que nós possamos evitar problemas na nossa vida. Que nós podemos sair das tempestades que nós muitas das vezes entramos com as nossas próprias pernas. Quantas tempestades nós entramos com as nossas próprias pernas. Não foi Deus quem colocou eles naquela tempestade. Está entendendo? Não foi Deus. Não fora Deus que colocara. Mas Deus interviu. Deus é assim, nem sempre você entra, nem sempre Deus te leva aquilo, você vai porque você quer. Aí Deus é bondoso e misericordioso, porque Ele te ama, Ele te livra, né? E Ele me livra. Glória a Deus. Amém. Vamos orar a Deus. Peça sabedoria para o Senhor aqui hoje. Tá bom? Peça sabedoria para o Senhor aqui hoje. Para você viver uma vida melhor. Eixa-la. Para você viver uma vida agradável, para que esses problemas tão cotidianos e tempestades impercebíveis, que nós caímos fora delas. Amém.
soberano e eterno Deus. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Oh Deus, estamos aqui na tua presença. Deus, nós queremos celebrar o teu nome, Jesus. Pai, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá percepção, sensibilidade, para percebermos o vento contrário, para notarmos, ó Deus, a tempestade que é visível, que é percebível, para que dores sejam evitadas, para que transtornos sejam evitados, para que dificuldades na nossa caminhada sejam evitadas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos invocar o teu nome nesta noite. Nós queremos dizer: Senhor, nos livra de todo mal, nos livra desse vento, nos livra da tempestade, que por hora nós entramos muitas vezes com a nossa própria perna. Deus, nos ajuda, minimiza, Senhor, a nossa dor, minimiza, Senhor, a nossa perda, nos ajuda a alcançar o teu propósito, o teu projeto, que o seu plano seja estabelecido, que o teu propósito seja estabelecido, que a tua vontade seja perfeita e seja agradável na nossa vida, Pai. Que o Senhor nos ajude a continuarmos, ó Deus, em segurança, firmes e firmados na tua presença. Ó Deus, vivendo a tua vontade, a tua promessa e a tua palavra. Nós possamos chegar no porto seguro, nós possamos caminhar em segurança com o Senhor. Oh Deus, guarda a nossa entrada e a nossa saída, guarda a nossa chegada, Deus, conduz a nossa vida, conduz a nossa história, Senhor, nos dá vitória, guarda o teu filho e a tua filha, guarda a tua igreja, dê sabedoria, dê entendimento, concede graça, põe debaixo da tua guarida, põe debaixo do teu cuidado, põe debaixo das tuas asas, Senhor, livra teu povo, livra a tua igreja, oh Deus, pelo teu poder e pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aplauda Jesus, querido, aplauda Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Estende a mão para cá, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana de alegria, de vitória. Você tenha uma semana de conquistas na presença de Deus. Que você possa caminhar seguro na presença do Senhor.